O Messias judeu já está no mundo, ele será identificado e em breve fará com que todos o conheçam. Eles estão procurando por um rei, estão procurando por um líder político e reconhecem ele. Este é o homem, o Filho de Deus, Jared Kushner. Portanto, segundo essa autoridade eclesiástica, esse senhor calvo que aparece falando, o Jared Kushner já está sendo recebido pelos judeus ortodoxos, racíndicos, como o Messias que eles tanto aguardaram, uma vez tendo rejeitado o verdadeiro Messias, como o próprio Senhor Jesus havia profetizado em João 5,43. Olha isso, este Jared Kushner está sendo aceito, acolhido como o Messias apocalíptico. Estamos à beira do arrebatamento da igreja. Acorda, acordemos. Um rabino bem influente em Israel, chamado Chaim Kanievski, anuncia e também afirma que o próprio Messias judeu, o próprio Messias de Israel, virá antes das eleições agora do ano de 2019. Já é de algum tempo aqui no canal que eu venho falando a respeito do próprio anticristo, do próprio anti-messias e de muitas empresas, a própria indústria da música, comerciais de televisão, filmes de Hollywood, eles vêm batendo nessa tecla, anunciando um novo líder, anunciando que virá alguém aí que irá comandar, que irá suprir todas essas necessidades mundiais, como a própria religião, a denominação católica romana já vem solicitando há anos, um líder que possa aí cuidar dos problemas gerados pela parte econômica, política, financeira mundial. O Papa Bento XVI sugere a criação de uma autoridade política mundial para solucionar os problemas gerados pela crise financeira, ou seja, o governo único. Foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados pela crise. La globalización no es mala. Al contrario, la tendencia a globalizarnos es buena, nos une. Esa globalización es buena y nos hace crecer a todos y lleva a la paz. Não tem como disfarçar. Esse homem está do lado de lá, é absolutamente impossível não ver uma coisa dessa. Ele é um inimigo, eu não sei como ele foi parar lá, eu não sou capaz de discutir a legitimidade ou não da eleição dele, mas seja a eleição legítima ou ilegítima, a doutrina dele e a estratégia dele são totalmente ilegítimas, são totalmente anticatólicas, não há mais como disfarçar isso aí. Então, o que você vê é o seguinte, é que o Papa Francisco, ele é tudo que os globalistas queriam. Então, finalmente, conseguiram um Papa do jeito que eles querem. O que você vê é o seguinte, é que o Papa Francisco, ele é tudo que os globalistas queriam. Então, finalmente, conseguiram um Papa do jeito que eles querem. Então, não tem como disfarçar. Esse homem está do lado de lá, é absolutamente impossível não ver uma coisa dessa. Ele é um inimigo, eu não sei como ele foi parar lá. Nós temos que ver o seguinte, quando chega esse seu Bergoglio e anuncia as maravilhas do próximo reino socialista da Pátria Grande, ele é o falso profeta anunciando o falso reino. Isso é óbvio, como é possível não ver isso? Ele é o falso profeta anunciando o falso reino. Isso é óbvio, como é possível não ver isso? E, portanto, a aclamação, o pedido, o apelo para que seja eleito um líder mundial. Mesmo a ONU já terminou o regulamento do governo mundial único, através do qual o governo e todas as diretrizes sairão de lá. Isso só será possível acontecer com o arrebatamento da igreja, com o desaparecimento das crianças, dos milhares de servos de Deus no mundo, verdadeiramente santos. Isso irá causar uma necessidade de uma única autoridade que vai tirar o dinheiro de circulação, tirar todo tipo de moeda de circulação e imporá a marca da besta. Só com a retirada do dinheiro de circulação já irá causar uma regularização, ausência de roubo, de sequestro, de tráfico de droga, de arma. Tirar o dinheiro de circulação a nível mundial irá proporcionar benefícios
inimagináveis, para justamente abrandar todas as consequências absurdas que há com o desaparecimento de todas as crianças até no estado de pureza, que hoje é em torno de 4 anos de idade, e dos servos de Deus, coisa que acontecerá no arrebatamento da igreja, que a palavra fala claramente, o próprio Senhor Jesus, que acontecerá antes que seja aberto o primeiro selo, que é o selo da liberação da parte de Deus para a vinda do cavaleiro branco, que é justamente o anticristo apocalíptico, o filho da perdição, também chamado o abominável da desolação, o homem do pecado, o iníquo, e também chamado de o reino no livro de Daniel. E que agora está sendo apresentado como sendo o Jared Kushner, o genro do Donald Trump. Surpresa não para aqueles que já vêm acompanhando, e sim para aqueles que ouvirem isto pela primeira vez. Em consultas, logo se perceberá que de fato não poderia ter sido outro, por causa da profecia de Ben-Judá Samuel, que quem conhece e pesquisar saberá que vem se cumprindo. Todos os 4 itens da profecia de Ben-Judá Samuel se cumpriu, inclusive quando ele disse que começaria a era messiânica no ano de 2017, o que precisamente também se cumpriu, portanto, da profecia de Ben-Judá Samuel, e, portanto, confirmando ser também, por esse aspecto, Jared Kushner, o genro de Donald Trump, da famosíssima família Kushner, de fato ser, conforme tem confirmado, o anticristo apocalíptico, o filho da perdição, que, conforme diz em Tessalonicenses 2, 7 e 8, aguarda para que seja retirado aquele que o detém, e então, de fato, será revelado o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Veja, ele aguarda para que seja retirado aquele que o detém. Quem o detém? O corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Assim que o corpo de Cristo for retirado, o primeiro selo será liberado e, portanto, ele poderá se manifestar ao mundo, se manifestar de fato, porque manifesto, conforme estamos mostrando, ele já está sendo. Mas, conforme diz no próprio livro de Tessalonicenses 2, ele será manifesto e haverá a apostasia. Isso já se cumpriu. Mas, de fato, ou seja, para todo mundo, apresentado como líder do governo único, será somente depois que a igreja daqui for retirada, conforme claramente o Senhor Jesus fala em Lucas 21, 34 a 36, Tessalonicenses 2, até o versículo 10, 12. Acordemos, estamos a milésimo de segundos, digamos, para o arrebatamento da igreja. E agora, aparentemente, está chegando a hora. Ao contrário do que muitos imaginam que isso nunca iria acontecer ou que já havia acontecido, todas as informações, se nós estudarmos até mesmo pelas escrituras, batem com as coisas que estão por vir. A gente sabe que esse próprio anticristo, o próprio antimessias, ele virá dentro da figura do povo de Israel. Temos aí a construção do terceiro templo, o nascimento da novilha vermelha, que ocorreu em agosto do ano de 2018, que será aquela pura, que não há pelo menos 2 pelos brancos nela e que ela não há de fazer nenhum trabalho até o momento em que chegue a hora de ser prestado um sacrifício nessa novilha, a última novilha vermelha de acordo com toda a história de Israel. Vemos que o sinédrio do terceiro templo já está pronto. Vemos que a pedra, o altar onde serão feitos sacrifícios também já está pronto, já foi inaugurado lá em Israel, em Jerusalém, que o próprio Donald Trump fez de tudo para colocar aí Jerusalém como a capital de Israel e que as coisas se fecham para a vinda desse líder. Os próprios judeus, no momento do nascimento da novilha, já se emocionaram sabendo que estava chegando aí o próprio Messias dele, que para nós, no caso, é o próprio antimessias ou o anticristo, pois eles negaram totalmente a Cristo naquela época, o próprio sistema religioso negou a Cristo, não aceitaram ele como Messias e agora, 2000 e poucos anos depois, acham que está chegando o próprio antimessias. E nós sabemos que esse antimessias, como um líder político e religioso, será aquele que governará o mundo quando será implantada a nova ordem mundial. Tudo está se afunilando para que isso aconteça. E eu quero ler a reportagem aqui para vocês agora, dizendo que ele, um rabino bem influente lá em Israel, anunciou que ele virá antes das eleições. E no final desse vídeo, eu quero dar uma lida em alguns detalhes que pode nos nortear para quem seja esse possível líder
ao contrário do que muitos pensam, ao contrário do que até eu mesmo já pensei e que está muito próximo de acontecer. O líder da nova ordem mundial e o líder também do próprio Israel, o próprio anticristo, o próprio antimessias, ou olhando pela parte política ou olhando pela parte religiosa, ok? Dá uma olhadinha aí na tela, essa reportagem, e no final do vídeo eu falarei sobre ele. E também estou preparando um vídeo especial, totalmente dedicado, para que a gente consiga identificar quem é esse cara que tantas marcas, tantas propagandas, tantas empresas já vêm de algum tempo anunciando aqui para nós. Veja aí na tela. O rabino Chaim Knievsky afirma que o Messias virá antes das eleições de Israel. Para vocês que não sabem, as eleições serão no dia 9 de abril de 2019. O rabino Chaim Knievsky, um dos mais proeminentes rabinos desta geração, fez uma declaração chocante, alegando que o Messias precederá as próximas eleições israelenses. Vários rabinos notaram que a escrita está na parede e os sinais de que o processo que leva o Messias já começou para aqueles que têm olhos para vê-lo. Vamos lá. O rabino Yekutiel Fish, um especialista em cabala, misticismo judaico, deu uma lição nesta semana em que ele discutiu como o Messias era iminente. Rabbi Fish citou o rabino Chaim Knievsky, um dos mais proeminentes rabinos Haredi, que são os ultra-ortodoxos desta geração, que começou a predizer a chegada do Messias há alguns anos atrás, não é de agora. Está escrito que nos dias que antecederam o Messias, os tzadkim, homens justos, começarão a anunciar a sua chegada, mas algumas pessoas, aqueles que não se preparam para a sua chegada, rirão dos justos e dos instruídos. Rabbi Fish disse isso avisando que é proibido zombar dos justos. Bom, vamos continuar. O rabino Fish relatou uma história que está sendo contada nos círculos dos Haredi em Israel. Um jovem estudioso da Torá, fora de Israel, foi hospedeiro para o sábado há algumas semanas na casa de um seguidor do rabino Knievsky. O jovem visitou Knievsky durante o sábado e ele perguntou ao rabino se ele deveria se candidatar à cidadania israelense para votar no partido Haredi nas eleições israelenses que serão realizadas no dia 9 de abril. Não há necessidade, respondeu o rabino. O Messias já estará aqui antes das eleições. Ou seja, está muito próximo desse homem se apresentar aí para todos nós. E se observarmos todas as informações que vem chegando, podemos já se nortear para quem seja. Alguém que estava ali sempre por trás de grandes potências, como o próprio Donald Trump. Alguém que não aparecia muito e que virá assim, sem muito aparecer, mas que quando chegar a hora, encantará a muitas pessoas, como já está fazendo, principalmente o povo judeu. Esse cara é Jared Kushner. Muitas informações batem, principalmente com os detalhes da vida desse cara e com os acontecimentos que estão sendo realizados nesses últimos tempos, principalmente agora no ano de 2019. Você sabe que para a vinda desse Messias é necessário que ele cumpra com todas aquelas profecias que estão escritas ali no livro dos próprios judeus. Profecias tais que eles dizem que Cristo não cumpriu. Algumas dessas profecias são essas que vocês estão vendo aí na tela. Ele tem que ser descendente do rei Davi através de Salomão, um líder espiritual, político e militar em Israel. Deve ser casado e terá filhos. A construção do terceiro templo em Jerusalém é algo que ele deve fazer parte. O agrupamento da casa de Jacó dentre as nações para Israel. A reunificação de Judá em Israel em um só povo. Um decreto de paz feito em Israel e, consequentemente, que o tempo esteja de paz mundial e assim que o povo tenha o conhecimento universal desse Deus de Israel. Olha que interessante, Jared Kushner, ele vem de uma família de judeus ultra-ortodoxos, ele tem sim a parte, o sangue do próprio rei Davi por Salomão em sua descendência. Ele foi afastado do povo de Israel, como muitos foram, né? O próprio povo foi separado ao redor do mundo todo, e hoje ele está lutando para voltar para isso. Ele estava junto com Donald Trump ali na construção, no início dos procedimentos de construção do terceiro templo em Israel. Thank you all
And of course, I want to especially welcome Jared Kushner and Ivanka Trump. Your presence here today is a testament to the importance of this occasion. Jared Kushner, sendo um descendente de Davi, participando, sendo extremamente influente dentro da construção do terceiro templo, agora ele luta pelo acordo de paz de Israel por debaixo de todos os panos. Temos um convidado especial hoje que estamos muito honrados em receber. É um homem de negócios de 36 anos, bem-sucedido, que deixou tudo para trás para estar a serviço de seu país. Senhores e senhoras, quero lhes apresentar Jared Kushner. Ótimo, você tem estado nas últimas notícias dos últimos dias, para dizer isto no mínimo. Mas você tem estado nas notícias por uma questão que eu pessoalmente quero agradecê-lo. Ok, o presidente se referiu à paz no Oriente Médio como a paz, o acordo do século, todo mundo sabe disso. Enquanto muitas pessoas pensavam aí que era Emmanuel Macron, um cara que nem mesmo é judeu, inclusive eu já me enganei com ele, mas depois que eu comecei a estudar aqui os requisitos para a vinda desse novo Messias, desse novo líder, do próprio Anticristo, eu vi que as informações estão batendo perfeitamente com Jared Kushner, e é um cara que provavelmente será colocado em breve como sendo judeu, um próprio descendente de Davi, ali encabeçando a construção do terceiro templo como o próprio novo líder de Israel, um cara que será político, religioso também e militar. O Messias judeu já está no mundo, ele será identificado e em breve fará com que todos o conheçam. Eles estão procurando por um rei, estão procurando por um líder político e reconhecem ele. Este é o homem, o Filho de Deus, Jared Kushner. Kushner então negociando um acordo de paz, Kushner na construção do terceiro templo, Kushner sendo exaltado dentro de Israel, adorado dentro de Israel, automaticamente os líderes da elite mundial sionista fazendo com que vários países se voltem a Israel, Bolsonaro no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, Emmanuel Macron, globalista, lá na França. Não adianta a gente separar entre esquerda e direita, pois todos estão seguindo esse mesmo caminho. Os olhos do mundo vão se voltar para Israel, para a construção do terceiro templo, vão se voltar para a vinda desse anticristo, desse antimessias, que no caso, os olhos estão apontando para Jared Kushner. As coisas estão acontecendo debaixo de nossos olhos. O Messias judeu já está no mundo, ele será identificado e em breve fará com que todos o conheçam. Eles estão procurando por um rei, estão procurando por um líder político e reconhecem ele. Este é o homem, o Filho de Deus, Jared Kushner.